Não, vocês vão receber em alta Mas eu quero tirar qualidade. uma foto agora, porque eu sou desses. fofo, meu Deus. Muito fofo, cara. Cara, que Amei. Quem que fez Muito essa lindo, versão? né? Ai, a gente fez? recebeu, eu fiquei assim, É o Gigalvão, não é? Foi Gigalvão, É, valeu. Gigalvão. É o traço dele É o aqui, traço a gente dele? conhece. Valeu, Nossa, Gigalvão. Lindo, Obrigada, amei. Vocês vão obrigado. receber também e você pode ter esse emblema lá na sua listinha de emblemas que você vai colecionar do Vênus. É só acessar venuspodcast.com.br e o código é Precisamos falar de amor. Precisamos Falar de Amor, é o código do emblema, tá? Ele tá com a roupa da peça. Pois é. Né? Eles pegam uma referência boa, Muito né? legal. Tem uma foto dessas? Tem uma foto É, dessa igual? Precisamos falar de amor sem dizer eu te amo. É a nossa peça e a gente, os O figurino, personagens, né, usam essa roupa, assim, parece tá mais caracterizado com os personagens. Achei incrível. É. Vocês Muito estavam fofo, em né? cartaz, né? Vocês ficaram um tempo? Ficamos 3 meses agora. E- Fala, amor, melhor. Ficamos 3 meses no Teatro Renaissance, aqui em São Paulo. E aí agora a gente faz, nesse domingo, lá no Clube Paineiras, que a primeira sessão já está esgotada. A gente acabou São de Paulo abrir também? em São Paulo, fica lá perto da região do Morumbi. Abrimos uma segunda sessão agora, às 20h30. bom. Acabou, a gente postou Agora? hoje a primeira sessão, esgotou. Caramba! E aí agora a gente acabou de abrir a segunda. Então, E não 20 são 30 poucos tem. lugares. É. Mas esgotou E bem. aí a gente Que segue bom. viagem agora, que algumas cidades já estão recebendo, né, as peças. Legal. Então a gente já começa a cair na estrada. Então já tem Petrolina, Salvador, tem algumas viagens pra gente fazer. Qual que é E a aí? premissa, assim, da peça? É um casal de viúvos que se conhece através de um aplicativo para relacionamentos para viúvos. E aí eles começam a se falar, começam a querer se ver e tal, e não conseguem marcar de se ver. E a peça é o primeiro dia que eles vão realmente se ver pessoalmente, assim. Então a gente começa a peça, cada um no seu ambiente, falando sobre a sensação de estar indo encontrar essa, né, a figura que tá com quem está conversando. Então, o gostoso da peça é que o público se sente muito confidente, assim, sabe, dos personagens. Então, o tempo todo a gente está dividindo ali nossos pensamentos, nossas sensações. E quando a gente se depara um com o outro, a gente tenta manter ali uma coisa que todo mundo, quando vai num primeiro encontro, seja numa reunião de trabalho, seja um Sim. encontro amoroso mesmo, tá ali sem saber muito como se comportar, né? Será que eu posso falar isso? Será que eu vou fazer isso? Com que roupa que eu vou? Com maquiagem que eu vou? Será que cabelo preso, cabelo solto? O que vai ser melhor aqui para eu me colocar nessa situação? Mas mostra os pensamentos de vocês? A gente Exato. divide o pensamento com a Ah, plateia. que massa. Ai, que Então da a gente tá aqui conversando, os dois personagens, de repente a gente para aqui em algum momento, fala pra plateia assim, ó, tô pensando isso, acho que de Ah, repente que isso. demais. E geralmente quando volta, faz o contrário. Então é bem Todo mundo se interessante, identifica assim, muito, né? Sim. É porque o pensamento, na hora de um primeiro encontro, o primeiro momento que você tá com aquela pessoa ali, como ela falou, às vezes no trabalho e tudo mais, a sua cabeça não para de pensar em possibilidades, né? Então você tem que escolher uma, e nem sempre a uma que você escolheu é a melhor. Vai Geralmente conhecer a é a família pior. do seu namorado, né? Primeiro encontro, assim. Você tá ali pensando, É. como que eu vou me comportar? Será que eu faço assim ou assado? Então, quando chega... E os dois têm uma personalidade muito ímpar, assim. Cada um, o Bento e a Pilar. Então, gente, eles tentam ali meio que manter, mas não dá, eles não conseguem, sabe? Começa a extrapolar, começa a extravasar a personalidade deles. Então é tudo muito leve, tudo muito engraçado. A peça, o público ri quase que de frase em frase, assim. Só que tem uma mensagem muito profunda. Inclusive, como que falaram que chama? É plot twist? Plot Quando twist. dá um viradão, Sim. assim? Exato. Tem um viradão ali que é muito interessante, que realmente a plateia fica tipo... Uou! Instaura assim, um climão, né? Mas é uma coisa rápida, assim, que é uma porrada mesmo. Porque a gente aborda... A gente está falando de amor, né? Amor sem dizer eu te amo. O amor profundo, não o amor do eu te amo, eu te amo, eu te amo só pela palavra. É o amor das atitudes, é o amor das atitudes, não as atitudes aqui da ação que eu estou tendo comportamental. Das atitudes com a vida, enquanto ser humano, né? Que se é... Então, a gente aborda doação de órgãos, a gente aborda o amor de pai para filha, que ele fica viúvo com uma filhinha de 5 anos. Enfim, diversos tipos de amor e a forma como a gente aplica o amor, né? Então, é profundo pra caramba, mas de uma forma muito leve, sabe? A história foi escrita pra vocês? Vocês conheceram a história e quiseram fazer? Não, Como é que é? Começou assim, a gente recebeu um convite para poder fazer alguma apresentação no Centro Cultural Brasil Moçambique,
lá em Maputo, para poder ajudar uma instituição de caridade que cuida de crianças com AIDS. E a gente não tinha absolutamente nada, só chegou isso pra gente. Isso em comecinho de 2018, né, baby? Nossa. E aí a gente ficou nessa, tipo, não, vamos, porque a gente já fazia muita ação social independente, assim. Mesmo antes da gente se conhecer, a gente sempre teve um trabalho muito legal, assim. E quando a gente se juntou, realmente potencializou. E aí calhou de chegar esse convite pra gente. A gente foi conversar com o Wagner Dávila, que é um autor aqui de São Paulo, de comédias românticas, especializado em comédias românticas, fez bastante séries, bastante teatro, que é amigo meu, eu trabalhei com ele numa série no canal Sony, e conversamos com ele sobre o projeto, porque a gente nunca tinha feito uma peça em algum país da África, assim, então a gente não sabia como que a gente deveria se comportar, que tipo de texto que a gente deveria levar, qual é a temática, para poder falar com eles e poder ser compreendido do jeito que a gente está acostumado aqui. Sim. Então, ainda mais por ser uma ação social, né? Então, todas as crianças estavam Nossa. ali, as pessoas, né? Enfim, como é que a gente A abordaria responsabilidade, com né? isso? Então, a gente sentou com ele para conversar sobre, e ele captou a mensagem e falou assim, olha, eu tenho o título de uma peça que está engavetado há muito tempo, e eu vou falar para vocês para ver se vocês gostam. Se vocês gostarem, a gente começa por aí. Ele não tinha escrito, ele já só a premissa. Só tinha. Ele tinha uma ideia de um texto que não tinha nada a ver com o nosso projeto. Mas tá. ele tinha já esse título. Esse título. E aí a gente falou assim, pô, legal, esse título é Tinha tudo um pra argumento gente, ali, assim, né? né? Do mas do era casal muito... de viúvo, por causa do símbolo. Mas era muito mais superficial, assim, sabe? Era mais um besterol por besterol, talvez. E aí ele captou realmente a mensagem do que a gente queria fazer, da profundidade, da necessidade da ocasião. E aí, realmente, numa conversa, assim, num jantar, a gente começou a conversar, ele com uma sensibilidade que só ele tem mesmo, pegou algumas coisas, inclusive nossas, e trouxe um pouco as peculiaridades para os personagens, assim. Então, a gente leu pela primeira vez num Dia dos Namorados, e a gente, desde que ele começou a escrever, a gente já estava pensando em uma equipe que a gente gostaria de trabalhar, com pessoas já que a gente ia produzir, pessoas que a gente gostaria, né, um diretor, um figurinista, pessoas que a gente admira, e a gente começou até a fazer um contato com uma galera. Quando a gente leu pela primeira vez o texto, a gente falou assim, ok, ninguém trabalha com a gente, a gente vai fazer tudo. E aí, a partir de então, a gente abraçou tudo. A gente Vocês se cuidaram dirige, de tudo? A gente fez luz, fez figurino, fez cenário, fez produzimos, porque foi realizamos, muito- dirigimos mesmo o carro para poder ir para a estrada. Que do Dirigimos e caramba. dirigimos. Exatamente. Foi muito orgânico, foi muito natural. Realmente, quando a gente estava fazendo a leitura, os personagens, eles pularam, assim, eles ganharam vida própria, sem a gente nem pensar em como seria a personalidade de cada um. Eles estavam falando ali. A gente acabou de ler, a através Pri da falou assim, gente. eu pensei que a personagem podia ser assim. Eu falei, mano, não é possível, eu pensei exatamente a mesma coisa. Aí eu falava alguma coisa, eu falei assim, caralho, pensei exatamente igual. Eu falei, então a gente não precisa de ninguém. A gente Nasceu. fez uma paleta de cores, assim, pro cenário, para figurino. Então, é quase que uma gangorra. Isso tudo é subjetivo, né? As pessoas meio que... Tem gente que percebe, que faz essa leitura, mas é um recado ali que a gente está dando pro cérebro sem muito... Sem forçação de barra, Sem né? forçação de barra. Então, O símbolo da gangorra, você disse? Não, é porque, assim, a gente tinha até luzes, né? Tinha umas LEDs atrás antes que iam mudando de cor, porque é como se o personagem dele fosse uma coisa mais horizontal, que ele vive num mundo mais lúdico mesmo, por conta da filha. Então, ele é mais singelo, ele usa um tom de rosa Mais mais ingênuo, clarinho, né? mais ingênuo, mais... Ele seria o que a gente chama de... ele tem uma força feminina e ela tem o lado masculino muito apurado, né? E a gente, inclusive, deixa subentendido na peça que essa questão de gênero não existe, né? Então, ela é mais vertical, é mais pé no chão, mais firme, ela é uma guarda de trânsito, então tudo para ela é mais calculado e mais ordenado. Ela usa um vermelho forte, assim, e aí essas cores vão... Porque eles começam a conviver, e eles começam, mesmo sem ter nada a ver, aparentemente, eles têm muito a ver internamente. Então, eles começam meio que a se misturar um com o outro, assim. Então, no final, ele tá com uma peça que é um vermelho mais forte, ela tá com uma coisa que é um rosa mais claro, então isso vai... É uma gangorra emocional, assim, né? Ele tá num lugar, ela tá em outro, e eles vão se equalizando, assim, sabe? Até que os dois ficam mesmo, quase de uma mesma cor, que era a história das luzes que a gente tinha atrás, que começavam numa cor e outra, iam se misturando. Então, essa questão do horizontal, vertical, tudo isso, assim, que é mais
o inconsciente da peça, sabe? A gente pensou nisso tudo, porque isso tudo veio, apresentou-se assim pra gente de uma forma muito fácil, e a gente dirigiu um ao outro e o todo. Então, a direção de cena, de marcação, de luz. Aliás, cada teatro que a gente chega, a gente tem que redesenhar a luz no dia. A grande facilidade da gente se dirigir é justamente isso, né? Porque a gente só pega bucha na estrada, né? Até porque a gente faz a peça em lugares que não tem teatro. Então, a gente vai para auditórios, a gente vai para hotéis, a gente vai para ginásio. Então, assim, montou o grid, botou, eu só tenho esse equipamento de luz, eu falo, beleza. Se juntou com o nosso técnico, que é um dos nossos anjos que trabalham com a gente. Ufa. E aí, dá pra fazer? O técnico de iluminação ajuda muito. Ele falou, dá pra fazer, vai ficar meio assim, meio assado. Eu falei, não, beleza, vamos entregar o melhor que a gente pode aqui, e o resto deixa com a gente em cima do palco. E aí a gente faz acontecer. O nosso Então, cenário é todo desenhado na luz, né? Exatamente. Não tem grandes acessórios, não tem nada, é tudo Entendi. recorte de luz. Então, a porta é um foco. Ah, tá. Então, assim, a gente tem essa grande liberdade. Tanto que a gente inventa muito texto junto. E a gente quebra a quarta parede para poder fazer o pensamento do personagem, mas a gente quebra também a quarta parede para poder falar sobre a gente. A gente, de repente, a gente encosta a peça um pouquinho de canto e começa a falar sobre a gente, sobre a nossa vida, sobre coisas que aconteceram no dia, da apresentação, da viagem, de não sei o que lá, e a gente fala, ok, voltamos, e voltamos. E é E tudo a muito galera- rápido, assim, a galera super acompanha, né? Porque eles estão já imersos, Super. Eles né? falam, nossa, a gente recebe feedback que fala, gente, eu nunca tinha visto isso acontecer, eu nunca vi essa linguagem no teatro. Primeiro, dos personagens ficarem toda hora reportando pra gente alguma confidência, né? Que a gente se sente, tipo, dentro Sim. da história com vocês. E outra que vocês vão pra pessoa física e voltam ali pra história e a gente não perde o fio da meada. A gente tá tão envolvido com a história e também consegue conhecer melhor vocês e volta pra história. Muito E gostoso. não tem como, né? Porque você chega no teatro, o teatro tem goteira. Aí você chega, você vai montar a luz, não tem escada. O microfone Aí vai dar você problema. não tem banheiro no camarim. Aí você entra com vontade de ir no banheiro. Ou você foi fazer alguma coisa no improviso ali e se sujou inteiro. Isso Então, assim, tudo vai pra pé. pro tudo palco, isso a gente né? bota no palco e entrega pra galera e faz piada e se diverte. A base de vocês é teatro? Você veio do teatro Sim, também? teatro. Eu não. Você não? Não, quando pequena, eu queria ser veterinária ou nutricionista, e depois eu quis fazer publicidade, porque eu queria criar produtos, criar jingles, criar coisas. E aí, com 16 anos, aí eu comecei a ser modelo também, fotográfica. Você é da onde, Pri? Eu fui criada em Belo Horizonte. Eu nasci em Salvador, mas fiquei meses lá, fiquei 4 meses só lá. Cresci em BH. E aí eu comecei a fazer alguns trabalhos como modelo fotográfica. E aí, quando eu tinha, tipo, dos 11 aos 15, eu trabalhei mais nesse ambiente. E aí, quando eu tinha 16, me convidaram para fazer malhação. E não era eu não assisti, nunca fui muito de ver TV. Te acharam por onde? Pelos trabalhos de publicidade? Sim, foram numa das agências, numa agência que eu tinha meu composite lá, é composite, né? que É, fala? um book, né? Um book, O uma foto minha lá, como agenciada, e aí me chamaram para fazer um teste Que de legal. vídeo. Chamaram a mim e a outras pessoas para fazer um teste de vídeo, aí eu fiz esse teste de vídeo, 1 ano depois eles estavam reestruturando a malhação, ia passar para a escola em vez de ser academia, porque antes era academia. E aí cismaram comigo e cismaram porque assim, primeiro me chamaram para fazer um teste, só que eu estava fazendo intercâmbio. E eu estava Aonde você uma tava? semana no intercâmbio, estava em Montana, que é longe, são 5 aviões para chegar em Montana, é divisa com o Canadá, Meu então não dava anjo. para dar um pulinho aqui e voltar, não tinha um lugar mais sabe? perto. Não tinha um Miami ali no rolê. O intercâmbio ele cai em qualquer lugar dos Sim. Estados Unidos, né? E aí caiu lá longe e falaram, para fazer um teste, eu falei, não tem como pegar 5 aviões para depois pegar Pra mais ver 5 se, para né? para ver se, exatamente. Então, aí depois não, então para ser figuração, não, então para ser elenco de apoio, não, então para fazer. E tudo ali não devido ao pouquíssimo tempo que eu tinha chegado em Montana, e o meu propósito de estar no intercâmbio, nada ali estava sendo maior do que o que eu estava querendo viver no intercâmbio. Então, eu fui negando, até que quando deu 1 mês de intercâmbio, eles me chamaram para ser a protagonista da Malhação. Caramba!
E aí eu falei, gente, acho Eles que... estão querendo muito. É eu o acho- sonho de todo mundo que tá assistindo, né? Tipo, eu tô ali no intercâmbio, ligou, vem protagonizar uma novela aqui, vem. Não, e é legal porque assim, né? Ah, vem fazer... Não, não quero. A Globo tá me ligando aqui. Ai, gente, me ligam pra cobrar do Serasa. Ligam pra Priscila pra fazer protagonista da Globo. Gente, Tem essa alguma Globo coisa muito Não errada. falaram nem do cachê, ela já negou. Sabe aqueles números 011 que liga pra gente e a gente não atende? O dia inteiro, né? Pra Tô ele em é- Montana, meu amor. Tô em Montana. Mas eu achei isso, achei muito esquisito. Falei, meu Deus, isso é o que todas as adolescentes da minha idade gostariam de vivenciar, né? Acho que todo mundo quer esse lugar e isso tá caindo no meu colo. Deve ter algum Não, motivo, isso era né, universo? 99, né? Então, assim, chamado, não né? tinha nada, não tinha rede social, Não, malha gente, malha a gente tinha falava internet por carta. ali, né? Eu e minhas Então, amigas, a gente mandava carta uma pra a outra. força da televisão era gigantesca. Claro, então, assim, era claro, real claro. o sonho de todo brasileiro, Sim. toda brasileira, era fazer eu novela acho que na a gente Globo. tá vendo, tipo, de 3 anos, 4 anos pra cá, trocar o lugar. Mas até então era assim. É que foi fazendo assim. Sim. nos Agora tá últimos tudo mais 10. pulverizado, Aí né? de uns 4 pra cá a gente tá vendo fazer assim. Exatamente. Na época era bem o lugar, assim, Sim. O auge, né? status, né? E aí eu falei, não, deve ter alguma missão pra eu fazer, não é possível que a vida me colocou isso, então eu não posso negar, tipo, não, obrigada. Mesmo que não fosse um lugar que eu tivesse pensado, imaginado, almejado, eu tinha noção do tamanho do lugar, assim, e falei, então tá bom, então tô voltando. 5 aviões. A princípio, 5 aviões. A princípio era para fazer um teste para protagonista. Me mandaram um texto, eu vim no avião tentando ler aquilo, mas minha cabeça estava tão confusa com tudo. Eu abandonando um negócio que eu realmente tinha sonhado Sim, tantos anos sim. de chegar ali, no vivenciar o intercâmbio. Sua família apoiou que você voltasse? Apoiou. Mas, assim, não deu muito tempo, porque até então as negativas anteriores não era uma coisa sabida por todos. Assim, minhas amigas nem sabiam que eu estava quando eu resolvi. Senão teriam batido em você, com certeza. Não, minhas amigas, quando me viram no Rio de Janeiro, porque eu cheguei e fui direto pro Rio, saí dos 5 aviões, entrei num carro e fui pra Globo pra fazer teste. Foi tipo assim. E aí eu cheguei lá, sentei na mesa do Ricardo Washington, falei, olha, desculpa, mas eu não consegui decorar o texto, porque eu tô realmente muito confusa com tudo. Aí ele falou, não precisa fazer teste não, vai lá na gaiola de figurino para fazerem uma leitura lá de figurino com você, vamos escolher figurino, mas eu quero esse coque, eu quero esse penduricalho que você tá aqui, não sei o quê, tipo... Enfim, uma semana depois eu estava gravando a minha primeira cena, Nossa, meu primeiro era pra dia. ser muito, né? Aham. Não, enfim. E o meu primeiro dia de gravação era um beijo na boca. E enquanto eu estava dando um beijo na boca, eu abri o olho, via o meu pai, que era o Paulo Gorgulho, traindo a minha mãe. Saía correndo de bicicleta no Mirante Dona Marta, que é uma escadaria atrás da outra, e capotava de escada. Ah, que bom. Bem tranquilo começamos. Estreou. Nasceu. Assim, gente, Nasce uma depois estrela. disso, Tipo, agora, filho, tá no depois mundo. disso... E você nunca tinha atuado? Não, eu tinha feito aula de teatro aos 5 anos de idade, de escola, assim, mas não era o teatro, era aqueles cursos extras que tem em escola, né? Que você pode escolher algumas coisas assim. Eu fiz pouco tempo ali, mas não era muito um lugar que eu pensava. Então, nunca tinha estudado, enfim, não pensei sobre isso, não corri atrás. Então, eu comecei na televisão, mas eu sentia muito que eu precisava experimentar o teatro, porque tudo era muito intuitivo no começo. Eu fazia o que eu achava que tinha que fazer, né? O que eu sentia que tinha que fazer. Então, eu precisava de mais técnica. E aí, sei lá, uns 10 anos depois que eu fui experimentar teatro mesmo. Sim, de fato, né? É. Na Malhação você ficou quanto tempo? Na Malhação, 1 ano e meio. E aí você saiu pra novela já? Aí eu saí, fui para uma novela das 7, depois eu fui para a novela das 8, que foi Esperança, Nossa. que foi onde as coisas realmente aconteceram, Aí foi enquanto explosão. carreira mesmo, Aham. assim, porque eu tinha 18 para 19 anos, na época tinham até me convidado para fazer um longa, que era uma coisa que me interessava bastante, o cinema. E aí, quando o Luiz Fernando Carvalho, que era o diretor, ele me chamou para conversar, eu expliquei que tinha tido esse convite. Ele falou uma coisa ou outra, porque para essa novela eu vou precisar de 100% de dedicação. Eu ainda não sabia o que ele estava... Não tinha entendido o que era não isso, sabia né? o que era isso. E aí, a princípio, minha personagem ficaria em 32 capítulos iniciais.
Porque quando o Gianecchini fosse pro Brasil, o personagem dele era o Tony, né? Eu era a Maria, era da Itália. E quando ele viesse pro Brasil, ele ia se encontrar com a Ana Paula Arósio e ia viver a história deles. E a minha personagem, tchau, morreu. Ela ia morrer no campo, numa batalha. E não morreu. E o público amou. E aí eu virei o par romântico do Gianecchini na novela inteira. E aí foi um puta de um... Quem que veio aqui que falou que gravou Esperança? O Paulo Ricardo fez uma participação. É verdade. Foi, eu tive que dar um tapa na cara dele. Foi, ele falou. E eu não tinha a menor técnica pra isso! E o diretor, o Luiz Fernando, ele gosta das coisas mesmo... Visceral. Ali, né? E aí eu dava um... que eu morria de medo de machucar, então eu dava um assim. Ele, não, dá mesmo. Eu falava... Aí dava outro, eu tenho a mão grande, né, gente? Pesada. Até que eu meti uns tapão mesmo na cara dele, tadinho. É pra bater? Tadinho. É só assim pra gente sair dali. meia dúzia de dente, tá tranquilo. Nossa, tadinho. Fiquei mal depois, mas... Porque doeu, né? Uhum. Mas enfim, aí foi. Deu... Gente, essa Eu novela acho muito foi... legal ouvir as histórias dela, porque quando ela vai falando as histórias, ela vai dando o nome dos atores que trabalhavam com ela, era só gente foda, né? É. Então, assim, era Raul Cortez, era Fagundes, era Paulo Gorgulho. Hoje em dia eu não sei como é que é a galera que vai fazer alguma novela, alguma coisa, vai falar da galera que trabalha junto, assim. Não tem uns nomes desses, assim, sabe? A gente Hoje tinha em outras dia. referências, né? Era muito louco, né? Então, às vezes a gente vai trocando umas ideias e fala assim, mano, não acredito que você gravou com ele. Jura por Deus, como é que era, né? Era o seu Porque, dia a porra, dia, simplesmente você tava no meio de Eu todo tive... A mundo. minha escola foi essa, né? Assim, eu fui assim, muito... Pra que teatro, né? Você tava com Raul Cortez e Antônio Fagundes trabalhando junto ali. Cara, não tem um lugar melhor pra Fernanda você aprender disso. Montenegro. Sim. Aprendi muito com ela. Ó, outro dia a gente tava no aniversário do Ricardo Tosi, antes da pandemia, e a gente tava sentado numa mesa com Araci. a Araci Balabanian. Nossa. E a Apenas. Araci Ela é uma simplesmente fofa, parou tudo pra falar pra ela que ela era uma das melhores atrizes que ela já viu atuar na vida dela. Pô, se eu ouvir um bagulho desse da Araci, eu falei, ok, encerrei, fechei meu livrinho, beijo, tchau. exato. Agora eu vou É. tomar sol na praia. Sim. Porra, cara, desculpa. Mas é real. Exatamente. E depois de Esperança, Depois de Esperança, aí eu acho que foi Chocolate com Pimenta, que Foi. foi ótimo, porque foi uma leveza, assim, sabe? Porque a Esperança Olga. realmente era de domingo a domingo, era bem pesado, assim. Que a gente A odiava, né? Olga, Nossa, era uma que delícia ódio. fazer a Nossa. Olga. Como era bom odiar a Olga. Era muito legal, chamava os outros de pata-choca. então, Ai, vou ela jogar falando tinta aqui, verde era uma em você. leveza e eu, pra Era você, né? leve. Não, era leve. Era Pra Ana Francisca não era uma leveza, tá? Ana Francisca nunca foi leve, tá? E aí, depois dessa, acho que foi Alma Gêmea, que foi um outro momento, Não, mas fenômeno, você só fez assim. pé na porta, assim, né? E aí, Mas é isso que eu falo. enfim. Outro dia a gente tava na Bahia fazendo a peça, aí foram fazer entrevista e eu falei assim, olha, você não conhece nenhuma atriz mais ou menos da nossa faixa etária de idade, que eu não preciso falar aqui qual é. 20 que e poucos. tenha nas costas tanto personagem marcante, que as pessoas sabem o nome, porque primeiro fala-se o nome da atriz, depois Sim. fala 3 ou 4 nomes de personagens fodásticos, assim. Eu, sinceramente, de qualquer uma da geração da gente, não tem. Então é... E que continue sendo lembrada depois de tanto tempo. E Eu assim, acho que isso é uma cara, coisa, e a né? gente entra no Projac, e ela entra no Projac depois de anos e anos e anos. A gente foi junto uma vez ali, e parece que as portas vão abrindo e a galera vai fazendo assim... "Oh!" É muito louco, é surreal, é um negócio meio O estranho. pessoal deita pra ela. É assim, gente, é muito doido, muito doido. Tem muito carinho envolvido, assim, sabe? Eu sempre, como eu acho que eu nunca tinha pensado em estar nesse lugar de destaque e tudo mais, eu sempre lidei com isso de uma forma muito de boa. E a galera que eu mais convivia era a galera da equipe técnica, sabe? Era quem estava por trás, porque eu queria entender como é que esse cabo vai para onde, a câmera, por que a luz. Então, eu ficava mais ali com as... Enfim, ficava eu sempre fui muito da relação mesmo, sabe? O que me chama aos olhos é humanidade, humildade e mão na massa. Então, estar com a galera desse lado, você também, né? Sim. Sempre foi a galera. Então, a gente fica com uma aproximação num lugar muito legal, assim, com o material humano das empresas, sabe? A minha também. É exatamente isso. Então eu comecei assim, com 12 anos, e já tava na noite tocando, assim. Com 12 anos na 12, noite. comecei a tocar. Meu filho. 14, 15 eu já tava dando aula de bateria aí também na noite. E fui tocando, e aí é onde rolava, onde era legal, onde eu aprendia, onde eu me divertia, onde eu conseguia tocar as coisas que eu ouvia, porque eu sempre ouvi de tudo mesmo, do punk ao pagode. Pra mim era muito gostoso.
E aí eu tinha uma das bandas que realmente começaram a entrar num cenário bacana e começou a ganhar um status muito legal. E aí o cenário muito legal na época da noite com banda era muito esquisito. Essa banda do quê? Essa banda era de hardcore. Qual? E era junto da galera, era o Confusão. É porque... Que era junto com a galera do CPM, assim, do Dead Fish. Era aquele cenário, assim, que a galera tava no Hangar 110. No Hangar, sim. Bombando mesmo. Então, assim, quando a gente começou a ter a oportunidade de tocar com essa galera, aí começou a desandar um pouco, porque a galera gostava muito da bebida, enfim, de outras coisas, que nunca foi muito minha onda. Eu sempre fui muito geração saúde, era sair, malhação, sabe? Malhação. Ela da também. noite pra trás. Tá vendo? Nascemos um pro outro. E aí eu fui fazer faculdade de publicidade e encontrei um cara que era do grupo que chamava Moleque Travesso, que era antes dos Travessos. Depois eles se separaram e continuou o Moleque Travesso, que não continuou muito bem, que parou. E o Travessos continuou. Continuou o Moleque e o Travessos. Pois é. E aí o Fabinho falou assim, pô, eu comecei a fazer teatro justamente por isso, assim, porque a música já não estava me preenchendo. E eu tinha feito teatro na escola. E eu falei, beleza, eu vou tentar também. E aí comecei a fazer o curso de teatro, comecei a estudar, fazer. Aqui em São Paulo mesmo? Aqui em São Paulo mesmo. Quando eu me formei na escola de teatro, eu me formei na faculdade. E aí na banca da entrega do meu TCC, eu fiz, né, apresentei tudo, e aí uma das pessoas que estavam na banca era uma diretora fodástica de uma agência blaster gigantesca, assim, na época. Ela falou assim, eu quero que você venha trabalhar pra mim. E eu falei assim, não, eu tô largando tudo pra ser ator. E aí meu pai quase infartou. Como assim, mano? Eu tô te dando uma carteira assinada, um salário Você tá querendo fixo. que todo mundo quer. Se você perguntar a faculdade inteira, todo mundo queria. Eu falei assim, eu não quero. Que até estágio era obrigado. difícil, né? De arrumar pra você se formar em publicidade. E aí Caramba, fui- você demitiu o Roberto Justus tipo- no programa. Você fez o contrário. Você tá demitido. Não tô não, querido. Nossa, Você está. velho. Tchau. É tipo isso mesmo. E aí fui fazer teatro infantil. Fui começar, né? Fui Qual fazer foi a realmente. primeira peça que você Eu fez? fiz um musical chamado Cinderela, que era do José Wilker, direção do Eduardo Martini. E aí eu fiquei realmente ali, eu aprendi bastante. Eu fiquei uns 2, 3 anos com essa peça em cartaz e já fazendo televisão aqui em São Paulo no SBT. Já comecei a fazer algumas coisas, então assim, a galera gostou do meu trabalho, mas não me colocaram de cara, eles foram me aproveitando aos poucos, até eu fazer minha primeira novela em 2007, 2007, que era Amigas e Rivais. Nossa, essa foi também nos do SBT, né? Muito legal, Essa né? foi. Passava E aí, todo dia pois é. propaganda. Amigas e É. rivais. E era uma das novelas mais bombadas, assim, do México e tal, então foi super bem aqui. E aí também sempre fazendo teatro junto, então já eu terminei as gravações, a novela ainda continuou no ar, que é um esquema do SBT mesmo, e tava com 2 peças em cartaz, um infantil e um adulto, e aí eu tive um problema que eu perdi um irmão. E aí quando eu perdi um irmão, eu abandonei tudo, parei de trabalhar. Quantos anos você tinha? Eu tinha 25 para 26. Ele era mais novo. Meu irmão era mais velho, já tinha 28. E aí, quando eu perdi ele, cara, aí a cabeça fica meio confusa. Eu precisei realmente dar um talento em casa, né? E era uma época que... Reconstruir os suportes de casa. Sim. Que tava tendo muita oferta de trabalho, Eu tinha acabado né? de sair das gravações do SBT e eu já tava recebendo propostas gigantescas, assim, só que estavam esperando realmente a novela sair do ar. Falei assim, enquanto Porque era você não pra sair outra do ar, eu emissora, não pra posso Globo, ir né? pra outra emissora. Sim. Então, fica um pouquinho, aguenta um pouquinho, faz o teatro e tal, e aí quando acabar e sair do ar, dependendo, a gente vai ter que te deixar de molho mais uns 6 meses para poder Foi que ano, desvincular. desculpa? 2008. E aí você já vem, mas vamos ver como é que vai ser. Eu falei, beleza, eu tava fazendo teatro, tava amarradão, tava curtindo a vida doidado, assim. E aí foi interrompido, assim. Teve que E aí larguei parar tudo. E aí, em 2009, quando eu resolvi voltar a trabalhar, minha cabeça já era outra, assim. Eu já falei assim, eu preciso ser dono do meu próprio nariz, dono do meu próprio negócio, Você dono ficou das um minhas ano coisas. assim, um ano sabático. E aí, aí fui fazer minha primeira produção de teatro. Aí eu produzi uma peça chamada O Encontro das Águas, que era realmente uma peça super profunda do Sérgio Roveri, com direção do Luiz Valcasares, que era um diretor fodástico também. Ainda, tá vivo. O cenário e figurinos era do Fábio Namatame também, que é um dos ele é mais incrível. incríveis que eu conheço, assim, realmente. Eu fui escolher essas pessoas para trabalhar, porque eu queria aprender com essas pessoas. Era jovem, não tinha nada, assim, não cabia nada. E aí tive essa oportunidade de meter a cara e me fuder, né? Porque, assim, fazer produção sem patrocínio é realmente você...
Depender da bilheteria 100% Não, é... esquece. Eu tinha realmente, a Porto Seguro ainda ajudava na época, né? Então dava um dinheiro pequeno, mas que ajudava um pouquinho. E aí fui. Jantava no Planetas? Luna e planetas o pera tempo aí, inteiro. Qual o prato do planeta? Não é? Nossa senhora, aquela era isso, coisa. era essa vida. Fica ali na Roosevelt. Mas foi pra Cannes. Não, aí sim, aí eu comecei realmente a fazer as minhas coisas. Então, assim, eu falei assim, beleza. Só sendo dono do próprio negócio é que eu vou realmente poder fazer os personagens que eu gosto e realmente contar a história que eu acho que é interessante para a humanidade. Era essa a cabeça que eu tinha. E por isso que deu certo a gente. Pois é. Também pensava Então, assim, tá vendo? Eu até ia perguntar Só que eu era isso. pobre, ela eu era tava rica, perguntando, obviamente. tipo, que ano, porque eu tava falando assim... Vocês já fizeram, tipo, uma linha do tempo? A gente vai chegando. Onde você tava, Se preparando Porque, pra cara, fazer você isso é tava legal de fazer, vivendo... né? Publicidade. Aí você tava na Globo, ele tava no SBT. Ó, pra você ter Aí você ideia- foi chamada pra projetos maiores, ele também, os dois negaram Que e talvez seja... É o caminho. seja talvez até Toda uma... arrepiada. É o caminho que a gente vai fazendo pra Sim. estar aqui junto agora, né? E é muito louco, porque talvez um momento marcante na minha vida, numa delas, foi realmente em 2008, assim. Eu perdi um irmão e ela teve depressão. Então, É verdade. Foi o momento que a gente Os parou dois pararam tudo. a força. Isso eu também não tinha realizado. Nem eu. ainda. A única coisa que eu sei é que onde meus pais moravam, eu morei em São Paulo, Olha isso, numa que louco. rua, num bairro, Quando onde a gente tinha 2 anos de idade. Né? tipo isso. Os tios delas moravam A na mesma mesma rua, na rua. frente do meu prédio, e ela tava sempre lá e eu tava sempre cá. Gente, para. Juro. Aí depois de um tempo... Não, era na Pavão. Na Pavão. E depois não teve a Graúna? Não, daí teve depois a Guararapes ali no Brooklyn, alguma coisa. E aí depois no Morumbi, meus pais moravam numa rua e o tio dela morava na mesma frente. rua, de novo. De novo? Aí Aonde agora eu tava já era lá mais e tava. recente. Então assim, realmente, as Eu coisas já vim estavam conhecer sempre os batendo pais na dele e trave. falei, assim. meu tio mora aqui. Não, eu tô pensando que se você tivesse resolvido não vir pro Brasil e tivesse feito a sua... O intercâmbio tivesse lá, ficado né? lá no intercâmbio, sei lá, o avião dele ia pousar forçado em Montana num dia, entendeu? Ou ele Acabou a iria pro gasolina, Canadá. ia pousar, alguma coisa ia acontecer. sim. gente. Que Maravilhoso, isso? né, Não, cara? e naquele dia ela ia estar no aeroporto porque foi receber a mãe Ia que tava tropeçar. lá, ia tropeçar nele. Aí ia derrubar as não, coisas no gente, chão. ia tocar a gente as mãos. catar assim, ó. E se olhar. Tananana. Ah, que isso, hein? Eu acho que tinha sofrer menos. A gente ia sofrer menos. A gente escolheu o caminho Seria mais difícil. fácil. Tá bom, faz parte, A gente acontece. escolheu o caminho mais difícil. Sim, e aí, desculpa, é que eu não podia. Não, a pelo gente amor de Deus, perdeu aqui e não. ali. Mas era isso, aí eu voltei nessa pegada mesmo de querer ser dono do próprio negócio, que hoje já é mais comum, né? A galera realmente não é mais dependente de uma televisão aberta. A galera realmente agora tem outros canais para poder, né, ganhar Mostrar dinheiro, trabalhar sua- e fazer o seu projeto, mas eu estava lá desde 2009 já construindo isso. Então comecei a fazer produção, depois produzi uma outra peça chamada Filho da Mãe, que foi uma coprodução com o Edu Martini também. E aí eu resolvi ir pro cinema. E aí quando